Essa é a aula número 7, e nessa aula nós vamos estudar o livro de Juízes. O livro de Juízes fala sobre o ciclo de fracassos e também de apostasias que aconteceu no meio do povo de Israel sem um líder nacional. Então, o povo de Israel, que agora está estabelecido na Terra Prometida, eles estão fracassando e eles estão abandonando a fé. Apostasia significa abandono da fé. E isso está acontecendo com o povo de Israel por falta de uma liderança nacional, por falta de uma liderança que seja guiada por Deus, uma liderança que tenha devoção a Deus, assim como foram os líderes Moisés e Josué. Existe uma conexão com o livro de Josué, e o livro anterior, que é o livro de Josué, ele termina com Josué liderando o povo até a Terra Prometida, e essa liderança, essa conquista da Terra Prometida, ela aconteceu por meio de grandes vitórias. E Josué, ao final do livro, ele instruiu o povo a guardar os mandamentos de Deus, né? Que seria justamente não se contaminar com o povo dessa terra que estava sendo conquistado. Então, na verdade, esse povo, esses habitantes da terra de Canaã, eles poderiam contaminar o povo de Israel. E como que o povo se contaminaria? O povo de Israel se contaminaria com essa nação, imitando as suas práticas imorais, especialmente idolatria. Então, no final do livro de Josué, ele instrui que o povo de Israel não se contamine com o povo de Canaã. E aí, no final do livro de Josué, acontece a morte de Josué. Aqui temos um resumo do livro de Juízes. O nome do livro de Juízes, ele também pode ser traduzido como campeões ou libertadores. Esse livro ele cobre o período entre a morte de Josué até o nascimento de um homem chamado Samuel. Essa época foi uma época de grande imoralidade, e o resultado disso foi justamente o fracasso de Israel em conseguir expulsar ou até exterminar os habitantes da Terra Prometida. Então, juízes foram estabelecidos por Deus para que pudessem direcionar e julgar os casos do povo de Israel. O livro de Juízes ele se encerra com uma demonstração do desejo dos israelitas por um rei humano. O povo de Israel passa a desejar um rei humano, assim como as nações vizinhas têm reis humanos. O autor do livro de Juízes é desconhecido, e o período em que essa história aconteceu foi entre os anos de 1420 até 1140 a.C. Existe também a cristologia no livro de Juízes. Então nós vemos no Novo Testamento que Jesus ele expõe ao seu próprio respeito, né, o que constava sobre ele mesmo no Antigo Testamento. Então, 2 itens nós podemos debater aí, que são presentes no livro de Juízes, em relação à cristologia, em relação a algo que falava sobre Cristo no livro de Juízes. A primeira apresentação de cristologia seria justamente o próprio livro demonstrar a falta de um rei teocrático em Israel. Então, Israel estava sem direção por não ter um rei, por não ter um líder que seguisse as leis de Deus, que colocasse Deus no centro. E o que aparece também no livro de Juízes são prenúncios, né? São anúncios, né, da vinda de um líder em Israel que direcionaria Israel. Então, em Juízes, capítulo 13, versículo 7, nós temos uma citação muito semelhante a Lucas, capítulo 1, versículo 31, onde nós temos uma mulher recebendo a visita de um anjo, e esse anjo ele anuncia alguns detalhes sobre o menino que nasceria dessa mulher, e esse menino seria separado para o Senhor, justamente para cumprir um propósito do Senhor, um propósito de Deus.
Os tópicos nos livros de Juízes são, primeiro, as razões principais da apostasia de Israel, né, que são justamente o fracasso de Israel na conquista da Terra Prometida e também na guarda da lei. Então, Israel falhou, né, em conquistar a Terra Prometida da maneira que Deus tinha mandado e falhou também em guardar a lei de Deus. Depois, a parte 2, nós temos os ciclos de apostasia, né? São ciclos de reincidência, né? São repetidas vezes em que Israel se afasta de Deus, ele abandona a fé. Isso são reincidências, isso leva Israel à ruína. Depois acontece arrependimentos, por fim uma restauração, e eles novamente dão trégua em relação ao domínio da Terra Prometida e caem novamente na apostasia. E por isso que nós temos ciclos de apostasia. Por fim, nós temos a parte 3, que são mais alguns exemplos calamitosos da apostasia. Quer dizer, acontece idolatria, acontece imoralidade e também graves consequências vêm sobre o povo de Israel, né? Consequências que levam o povo à calamidade. O esboço do livro de Juízes, ele traz na primeira parte as razões principais da apostasia de Israel. E nessa parte nós temos o fracasso militar na conquista da Terra Prometida. O povo fracassou em relação à guerra contra os habitantes dessa Terra Prometida. E depois nós temos também o fracasso religioso na guarda da lei. Então Israel falhou em expulsar ou até mesmo exterminar os habitantes dessa terra e também falhou em manter a lei de Deus, em manter a aliança com Deus. Então, já no início do livro de Juízes, nós percebemos na história que Deus ele envia um anjo, e o anjo de Deus ele sobe até um monte chamado Gilgal. E ele ali do monte ele fala aos israelitas, e ele repreende os israelitas por causa da sua desobediência. Ele começa a dizer assim: vocês desobedeceram a minha voz. Ele vai falando com a voz de Deus. Ele diz para os israelitas: vocês desobedeceram a minha voz, vocês quebraram a minha aliança, e agora esses povos, que são os seus vizinhos, que estão convivendo junto com vocês, eles vão ser os seus inimigos, e os deuses desses povos, eles serão uma armadilha para vocês. Esse é o anúncio que o anjo destaca em frente ao povo de Israel, e aí o povo começa a chorar naquela mesma hora, começa a lamentar, mas depois de um tempo o povo se corrompe novamente. Então, o que acontecia é que Deus ele levantava juízes no meio de Israel para que pudesse guiar Israel. Mas quando aquela geração passava e aquele juiz ele morria, a geração seguinte do povo se corrompia e se tornava pior do que a geração anterior, abandonando aí a aliança com o Senhor e acabavam cultuando a outros deuses, acabavam praticando atos imorais diante de Deus, atos imundos diante de Deus, especialmente no que diz respeito à imoralidade sexual. A segunda parte do livro de Juízes são ciclos de apostasia. Então nós vamos perceber aí que cada vez que acontecia a apostasia, ou seja, cada vez que Israel abandonava a Deus, os inimigos eles dominavam Israel e eles oprimiam Israel. É isso que acontecia. Então nós temos no decorrer do livro a opressão pela Mesopotâmia, cada vez que eles praticavam a apostasia. Depois tem a opressão também pelos moabitas, pelos filisteus, pelos cananeus e pelos midianitas. Cada vez que o povo abandonava a Deus, eles clamavam assim que eles eram oprimidos, e Deus levantava um juiz, Deus levantava um libertador para trazer o livramento sobre Israel. Então, são citados aí no livro um livramento por parte de um homem chamado Otoniel, levantado por Deus, que era da tribo de Judá.
também por Eude, que era lá da tribo de Benjamim, também por um homem chamado Sangar, que era da tribo de Judá. O livramento também acontece através de uma mulher, uma juíza, chamada Débora, né, juntamente com Baraque. Deus traz livramento sobre Israel. Né? Um grande livramento acontece também através de Gideão, né? E Deus traz livramento até através de uma mulher anônima, uma mulher cujo nome não foi mencionado na Bíblia. Outros livramentos que acontecem, Deus também levanta um homem chamado Jefté, e também uma tentativa de livramento acontece através de um homem chamado Sansão, um homem lá da tribo de Dan. Então, algumas dessas histórias vão ser citadas agora. O povo passou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, né, praticando apostasia, e aí eles foram dominados pelos Moabitas. Né? Os Moabitas dominaram Israel. Eglon era o nome do rei dos Moabitas, né? E esse homem, Eglon, ele dominou Israel durante 18 anos. Israel, depois desse domínio, depois dessa opressão, ele clamou ao Senhor. Israel clamou ao Senhor. Era sempre assim. Né? Cada vez que o povo de Israel era oprimido, eles clamavam ao Senhor e Deus levantava um libertador. E dessa vez, pela opressão dos Moabitas, Deus levantou Eude como libertador. E Eude, ele fez o seguinte plano para poder libertar Israel. Ele fez uma pequena espada e ele amarrou essa espada na sua coxa, por baixo da roupa. A espada ficou escondida por baixo da sua roupa. Então ele foi levar os tributos de Israel, né, até esse rei, até o rei Eglon. E quando ele estava ali no meio dos deuses, né, daquela nação, no meio dos deuses do rei Eglon, ele disse uma frase para o rei Eglon. Ele disse assim: eu tenho uma mensagem secreta de Deus para o rei. Eu tenho uma mensagem secreta de Deus para ti, ó rei. E aí houve um momento em que o rei acabou recebendo Eude, né, e ficou a sós com ele. E nesse momento em que ele ficou a sós com o rei, né, Eude ficou a sós com o rei, numa sala particular do rei, ele tirou a espada e ele cravou na barriga do rei. Né? Esse rei Eglon, ele era muito gordo, e a espada ela acabou entrando na barriga do rei, lâmina e também o cabo. Né? E a espada toda ficou escondida entre a gordura do rei, e a gordura se fechou sobre a espada. Dessa maneira, ninguém notou realmente o que tinha acontecido com o rei, e quando eles perceberam que o rei estava morto, o libertador a quem Deus havia levantado, Eude, né, já havia fugido, já havia voltado para o povo de Israel, já havia formado um exército, e esse exército israelita que Eude formou derrotou os moabitas. Depois, o povo voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e os cananeus dominaram Israel. Nessa época havia uma profetisa em Israel que era chamada de Débora, também era juíza em Israel. Nós percebemos aí que mulheres são também levantadas por Deus para que possa libertar o povo de Deus. E Débora, ela profetizou, né, um plano contra os cananeus que estavam dominando Israel. E nesse plano, né, consistia em fazer com que o exército dos cananeus atacasse Israel. Os cananeus, eles tinham um chefe do exército, e o nome desse homem era Zísera. Né? E Zísera, que era o chefe do exército cananeu, ele lutou contra Israel. E durante esse ataque, Israel prevaleceu, né, contra o exército cananeu. E Zísera, que era o capitão do exército, que era o chefe do exército, ele ficou exausto e ele fugiu para a tenda de uma mulher, né, para se esconder. Uma mulher chamada Jael. Essa mulher, ela reconheceu, né, era uma mulher israelita, ela reconheceu que era Zísera, que era o chefe do exército inimigo. Então ela esperou até que ele adormecesse, até que ele dormisse profundamente, e Jael cravou uma estaca de madeira no crânio de Zísera, né, usando um martelo, e o matou. E assim, né, Israel, ele derrotou os cananeus. Depois, Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor,
e os midianitas dominaram Israel. Essa época de domínio foi muito difícil para Israel, porque na época da colheita, né, em que Israel ia praticar a colheita das suas plantações, os midianitas eles atacavam e saqueavam todas as plantações de Israel e deixava Israel sem mantimento, praticamente sem mantimento. E nessa época, havia um homem chamado Gideão, e Gideão estava espremendo trigo de um modo secreto, de um modo disfarçado. Ele estava espremendo trigo em um tanque de uvas. E para quê? Para que ele pudesse esconder essa quantidade de trigo dos midianitas, para que eles pudessem esconder e não ser saqueado. Enquanto ele estava fazendo isso, apareceu um anjo a Gideão e disse uma frase muito interessante para ele. Olhou para ele e disse assim: "O Senhor é contigo, homem valente." E a partir dali, né, o anjo disse que Gideão estava sendo levantado para derrotar os midianitas e que ele teria vitória sobre os midianitas e derrotaria todo o exército como se fosse apenas um homem, sendo que os midianitas eram um povo muito numeroso. Gideão, ele atendeu ao seu chamado e ele percebeu que ali na casa do seu próprio pai havia um altar a um deus pagão, a um deus estranho, que era um deus chamado Baal. Então o povo de Israel estava já praticando idolatria, inclusive no quintal da casa do próprio pai de Gideão tinha um deus pagão, tinha o deus Baal ali. Então Gideão, o que ele fez? Ele derrubou o altar de Baal, né, daquele local, destruiu o altar de Baal e edificou ali um altar ao Senhor, né, naquele mesmo lugar. E Gideão se preparou para a guerra contra os midianitas. Gideão ele separou um exército em Israel para que pudesse lutar contra os midianitas, e esse exército tinha 32 mil homens. E mesmo sendo 32 mil um número muito pequeno, se comparado aos midianitas, Deus ele falou com Gideão que era muita gente, que tinha muita gente ali, e que ele não queria todo aquele povo durante a batalha, porque Israel se gloriaria. Israel ia achar que venceu com a sua própria força. Então, Deus disse a Gideão assim: pergunta quem são os covardes desse exército? Quem está com medo? Né? Quem gostaria de voltar para casa? E nessa pergunta, voltaram para casa 22 mil soldados e só sobraram 10 mil. Deus ainda olhou para esse exército de 10 mil e julgou que havia muita gente ali. Então, ele propôs para que Gideão fizesse algo. Né? Gideão levou os homens, aqueles 10 mil homens, para beberem água, né, até o rio, desceram até o rio para beber água, e ali Deus havia falado ao coração de Gideão, né, para que eles separassem aqueles homens. Então, ele deveria observar os homens e alguns que se ajoelhassem ou se curvassem para beber água, Gideão deveria colocar de um lado, né, e outros que levassem água até a boca com a mão, né, lambessem como um cachorro, esses deveriam ser separados, esses que vigiaram, esses que não se curvaram para poder beber água. Né? E dessa seleção, sobraram apenas 300 homens. Né? E Deus separou, mandou de volta 9.700 homens, e agora Gideão estava com um exército de apenas 300 homens para lutar contra os midianitas. Nessa batalha, Gideão ele pôs trombetas e pôs jarros e também tochas acesas nas mãos daqueles 300 homens. Né? Eles cercaram ali o povo midianita, o exército midianita que estava acampando, e eles não utilizaram nenhum tipo de arma, né? A não ser realmente as trombetas, jarros de barro e tochas acesas. E quando eles cercaram ali o acampamento dos midianitas, um acampamento que mostrava que os midianitas eram tão numerosos que eles eram comparados até à areia da praia. Né? Naquele momento em que eles cercaram o povo midianita, eles quebraram os vasos e tocaram as trombetas segurando as tochas. Né? E nesse momento em que eles tocaram as trombetas, eles quebraram os vasos e estavam com a tocha acesa segurando nas mãos. Os midianitas, eles levantaram as suas espadas uns contra os outros e se destruíram a si mesmos. Né? Outros fugiram e dessa maneira
os midianitas foram derrotados por Gideão e pelos seus 300 homens. Depois o povo voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e agora os amonitas são o povo que dominou Israel. Né? Israel foi dominado pelos amonitas. E nesse tempo Deus levantou um homem para ser um libertador em Israel, chamado Jefté, né? Para que pudesse derrotá-los, para que pudesse derrotar os amonitas. E Jefté foi um homem precipitado, né? E ele fez um voto a Deus, né? Que era um voto precipitado. Ele fez um voto em que ele imitou, né, a atitude ou o costume que era repugnante diante de Deus. Ele acabou imitando o costume dos povos de Canaã, dos habitantes de Canaã. Né? Nesse voto, ele prometeu que se os amonitas fossem derrotados por ele, né, sob a liderança dele, depois da vitória, quando ele voltasse para casa, a primeira pessoa que saísse da sua casa, né, e viesse ao seu encontro, seria oferecido ao Senhor como holocausto, como uma oferta de holocausto. Aconteceu que Israel acabou vencendo essa batalha, né, e quando ele retornou, a sua única filha, ela saiu ao seu encontro. Né, e Jefté, ele foi irredutível, ele cumpriu esse tipo de voto que ele fez. E esse voto Deus jamais havia ordenado. Né? Isso é o tipo de coisa que era repugnante diante de Deus oferecer um sacrifício humano, mas era para mostrar como estava a calamidade do povo de Israel. E aí Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e eles foram entregues agora nas mãos dos filisteus. Durante 40 anos, eles ficaram oprimidos pelos filisteus. Nessa época, um anjo do Senhor apareceu a uma mulher, que era uma mulher israelita, e essa mulher era estéril, ela não podia ter filhos. E esse anjo, ele anunciou que ela teria um filho e que ela deveria consagrar esse filho ao Senhor, separar esse filho ao Senhor. E ele seria separado com o voto de nazireu. Ele seria um nazireu por toda a vida. Esse menino, ele seria um libertador para Israel. Né? Ele iria libertar Israel contra os filisteus. E enquanto a mulher e o seu marido eles falavam com o anjo, né, eles prepararam uma oferta, apresentaram uma oferta ao Senhor, que foi uma oferta queimada sobre uma pedra. Né, e durante esse momento, aquele anjo, né, ele se manifestou como anjo, ele operou maravilhas diante deles. E enquanto a fumaça da oferta subia ao céu, aquele anjo ele se aproximou da fumaça e subiu junto com a fumaça, né, para o céu. E quando a mulher e o seu marido eles viram isso, eles caíram, né, com o rosto em terra, eles caíram em grande temor e perceberam que realmente era um anjo do Senhor que havia aparecido ali. Eles tiveram um filho, né, e chamaram o nome daquele menino de Sansão. E Deus abençoou aquele menino. E o Espírito de Deus começou a agir na vida de Sansão, né, conforme ele foi crescendo. O Espírito de Deus ele se apoderava de Sansão, de modo que ele recebia uma força que tornava ele imbatível contra qualquer guerreiro. Na verdade, ele sozinho era capaz de destruir um exército dos filisteus. Um exército inteiro dos filisteus era derrotado apenas por Sansão. E Sansão conseguia derrotar um exército sem utilizar qualquer arma de guerra, apenas com a sua força mesmo. E o que nós temos aqui agora? Sansão ele se envolveu com uma mulher que era uma mulher chamada Dalila, né? E Dalila ela era aliada aos filisteus, né? Essa mulher ela traiu Sansão, ela fez com que ele contasse qual era o segredo da sua força. Depois de muito perturbar Sansão, né, depois de perturbá-lo insistentemente, ele finalmente contou, né, que a sua força ela consistia no voto que ele tinha com Deus. Né? A sua força estava no voto de Nazireu, né, que consistia justamente em manter os seus cabelos compridos e nunca cortá-los.
Isso era uma parte do voto de nazireado. Então ele contou isso para essa mulher. E Dalila, ela fez com que Sansão adormecesse nos seus braços, e enquanto ele dormia, cortou os cabelos de Sansão. Desse modo, o voto de nazireado ele foi quebrado, e o Espírito de Deus se retirou de Sansão. Então ele perdeu as suas forças, que justamente esse poder que ele tinha vinha de Deus, e pela quebra do voto, ele se tornou um homem comum, um homem com uma força como qualquer outro, e foi, portanto, dominado pelo povo filisteu. Sansão, ele foi, depois de dominado, ele foi preso, né? Ele foi, se tornou ali um escravo do povo filisteu, né? E os seus olhos foram furados. Mas os cabelos de Sansão começaram a crescer novamente. E Sansão, houve um momento em que aquele povo filisteu, eles levaram Sansão até um templo, que era o templo de um deus pagão. Era o nome desse deus Dagon, né? Então Sansão foi levado até o templo de Dagon para poder divertir os filisteus, né? Os filisteus estavam festejando a vitória sobre Sansão, o domínio sobre Sansão, que era um guerreiro muito temido. Então, quando Sansão estava ali naquela situação, né, de derrota, havia um jovem que levava Sansão pela mão e guiava ele. E Sansão, ele disse assim àquele jovem que guiava ele. Ele disse: apoie as minhas mãos nas colunas, em duas colunas do templo. E o jovem fez aquilo. Então Sansão orou ao Senhor e ele pediu força só mais essa vez, né, para que ele pudesse derrubar o templo sobre os filisteus, para que ele pudesse se vingar dos filisteus e pudesse destruí-los, né? E Sansão, ele forçou as colunas e nesse momento o templo de Dagon desabou e 3.000 filisteus foram mortos neste momento e Sansão também morreu com eles. A parte 3 do esboço do livro de Juízes traz mais alguns exemplos de calamidade e também apostasia de Israel. Então nós temos uma parte em que ocorre a idolatria da tribo de Dan, né, e eles migram para o norte. Isso foi na época de um neto de Moisés. E acontece também imoralidade pela tribo de Benjamim, né? E a tribo de Benjamim quase é extinta. E isso aconteceu na época de um neto do sumo sacerdote, Arão. Então os homens da tribo de Dan, eles praticaram idolatria, né? Eles levantaram uma imagem esculpida. E nessa época havia um homem chamado Jonatas na Bíblia, e esse Jonatas, ele era o neto de Moisés, né? E Jonatas, ele aceitou em se tornar ali um sacerdote da tribo de Dan, né? Mesmo com a prática dessa idolatria, né? Houve também um homem nessa época, numa época posterior, chamado Finéias, né? E Finéias era um neto de Arão. E na época em que Finéias ele ministrava como sacerdote, né, no meio de Israel, a tribo de Benjamim ela foi atacada pelas outras tribos de Israel. Então, as tribos de Israel elas guerrearam entre si, né? Na verdade, todas as tribos guerrearam contra a tribo de Benjamim. E isso fez com que os benjamitas, né, a tribo de Benjamim, quase fosse extinta, quase desaparecesse. Isso aconteceu por causa de um grave pecado, né, que alguns homens benjamitas eles haviam cometido contra uma mulher, né? Eles cometeram um grave pecado de violência sexual contra essa mulher. E por causa disso, todas as tribos de Israel guerrearam contra os benjamitas, quase que exterminando essa tribo totalmente. Então nós temos aí o desfecho do livro de Juízes, onde o povo de Israel estava indo de mal a pior, estava sendo arruinado, né, numa situação de calamidade. A aplicação prática do livro de Juízes, ela está em Juízes capítulo 21, versículo 25, e diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. A nossa vida ela é cheia de altos e baixos, ela é cheia de picos e vales. Porém, muitas vezes, a gente passa por situações de calamidade por uma razão.
porque nós nos esquecemos de convidar Deus para que Ele seja o rei das nossas vidas, para que Ele reine nas nossas vidas. Nós acabamos agindo da nossa própria maneira. A gente acaba agindo de uma maneira que nos parece o certo. Para que nós possamos andar em segurança e em lugares altos diante de Deus, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Para que o próprio Espírito Santo ele nos conduza pelo caminho da verdade e da vida. Essa aula foi preparada com essas referências bibliográficas. O livro Conheça Melhor o Antigo Testamento, de Alison Stanley, e também o site faithforhealing.com, resumo da Bíblia, Bible Summary. Deus abençoe.